Ao falar de migrações ou de grandes êxodos que envolveram povos inteiros, temos por obrigação nos referir ao mais conhecido e mais estudado de todos, que é o êxodo dos hebreus liderados por Moisés em sua saída do Egito. E as fontes históricas destacam uma provável data desse acontecimento no ano de 1447, antes da Era Comum. E para determinar esta data, os historiadores se basearam em uma pista abordada no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E aí nessa passagem das escrituras hebraicas, disse que o rei Salomão ele começou a construção do templo no quarto ano do seu reinado e que no ano 480 depois de que os filhos de Israel saíram do Egito, então os historiadores tomaram como referência o período do reinado de Salomão, aproximadamente no ano 967 antes da Era Comum, quando se cumpre aí seu quarto ano de governo. E para fazer um cálculo simples, para a gente estimarmos uma data específica, porque se somamos 967 mais 480, nós vamos obter a data mais provável do primeiro êxodo no ano de 1447, antes da Era Comum. Então, a implicação mais importante, né, deste fato da antiguidade está em a gente ressaltar a luta inspirada por uma necessidade do povo de ser livrado de uma cruel escravidão que os submeteram por mais de 400 anos, né, de uma servidão tão opressora e tão aflitiva. E entre outros elementos, né, que temos que destacar desta comovedora história, nós apontamos também a profunda identidade que marcava os corações dos hebreus em relação com Deus e seus pais. Porque os hebreus, muitos hebreus dos tempos dos faraós, eles não negociavam sua lealdade ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para oferecer aos deuses egípcios. Nem a menos deixaram seus costumes, seus bons hábitos herdados dos seus pais, que eram tementes ao Eterno, né? E por se assimilarem a uma nova cultura, a uma cultura abominável, a uma cultura aberrante, desde todo enfoque ético e moral, como era a cultura egípcia. Então, o primeiro êxodo dos hebreus, liderado por Moisés, representa justamente a esperança de qualquer outro povo cuja confiança está no Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Esperar com paciência e desejo de ver seu cumprimento manifestada em sua liberdade e o seu retorno à sua identidade genuína. Então, nada sustenta essa esperança como a garantia de uma relação de pacto, onde uma nação que guarda dito pacto é reconhecida pelo Eterno, quem os escolheu para fazer uma nação de reis e de sacerdotes. Porém, a gente observando um pouco mais a fundo a figura de Moisés como o libertador, como o enviado ao filho de Israel, nós podemos notar claramente que a vida de Moisés não influenciou muito entre os seus irmãos hebreus. Pelo contrário, ao ser criado por uma mulher egípcia, na própria corte de Faraó, isso trouxe consequências, né? E como consequências, a perda da sua identidade original e, sobretudo, a assimilação inconsciente a uma cultura pagã distante à cultura dos antepassados de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, este ponto da história do êxodo hebreu marca definitivamente um paralelismo para muitos de nós nesses tempos modernos no qual nós nos encontramos hoje. Porque a gente vendo a figura de uma mulher egípcia representada ou representava para Moisés o mesmo que representa para cada descendente de Abraão, que hoje anda como uma ovelha desorientada entre as nações, assimilando culturas distantes dos seus antepassados, ou pelo contrário, introduzidos, assim como Moisés, em sistemas eclesiásticos que adoram deuses pagãos no lugar de adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Então, o chamado de Moisés, como consequência, representou, primeiro, sair dos luxos desse sistema reprovado
e regressar ao deserto, onde de antemão seus antepassados caminhavam orientados e guiados pelo Eterno. E, em segundo lugar, reencontrar-se com a identidade dos seus antepassados, recordando sua linhagem que provém de Abraão, que foi o primeiro hebreu, que, se distinguindo desta maneira, o gentio de um israelita, amparado por um pacto solene, e o gentílico de um egípcio separado totalmente desse pacto. E esta distinção, sem dúvida, não é passada por alto, porque se tomamos em conta que as Escrituras especificamente disse no livro de Êxodo, no capítulo 11, no versículo 7, dizendo: Mas, entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, esse texto que acabamos de ler nos mostra claramente que o Eterno, que chamou Moisés dentre os filhos de Israel para livrá-los da sua escravidão, reconhece unicamente aos hebreus descendentes de Abraão como os legítimos herdeiros dos pactos e das promessas. Então isso deixa excluído a todos, né, os que por uma razão e por outra têm usurpado uma posição privilegiada que não lhe foi otorgada pelo Eterno, pelo Deus de Abraão. Quer dizer, que para pertencer à nação escolhida, à nação do pacto, implica sem nenhuma exceção aderir aos pactos estabelecidos pelo Deus de Israel. Do contrário, seria querer ao gentílico, quebrando a relação de pacto estabelecido pelo Eterno, substituindo por outro totalmente baseado em condições e critérios distintos e em contraposição ao Deus dos Hebreus. Então, o primeiro êxodo finalmente estremeceu as estruturas de um império antigo, dando a conhecer o sagrado nome do Eterno entre as nações e marcando um novo começo para um povo cuja identidade agora chegaria a ser notavelmente manifestada em todas as nações, em toda a terra. Então, tendo agora o marco de antecedentes diante de nós, eu quero introduzir aqui a cada pessoa que nos escuta através dessa gravação ao que nós estamos anunciando em correspondência à mensagem dos profetas e proclamando, como proclamou o profeta Jeremias no capítulo 16, versículo 15, a vinda de um segundo êxodo nas gerações dos tempos finais. E esse segundo êxodo, ele envolve novamente os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão que estão dispersos nos 4 ângulos da terra, norte, sul, leste e oeste, os quais, assim como Moisés, serão tirados dos sistemas religiosos de escravidão onde se encontram atualmente, fazendo-os despertar em espírito em uma busca da sua verdadeira identidade, ou seja, como os ossos secos em um vale de mortos, que começam a ser revestidos de carne, de pele, e que se levantam cheios de vida, similar a um exército de ressuscitado dentre as tumbas dos costumes funestos das nações. Então, eles serão reunificados com um braço forte, por meio de um novo mar vermelho, que será aberto diante do olhar atônito das nações, dos governantes das nações, debaixo dos cuidados e da liderança de um novo libertador, de um profeta semelhante a Moisés, chamado Yeshua HaMashiach, que fará subir ao filho de Israel dos 4 ângulos ou dos 4 pontos cardeais da terra e os trará de volta à sua terra, abrindo